Este programa narra cenas fortes que envolvem violência e não é recomendado para pessoas sensíveis e menores de idade. Todas as pessoas citadas tiveram seus nomes retirados de arquivos públicos e matérias de imprensa. Caso algum dos citados se sinta incomodado e deseje direito de resposta, favor enviar um e-mail para almoxarifadodecrimes@gmail.com. Olá, eu sou a jornalista Rochelle Barbosa e começa agora o podcast Almoxarifado de Crimes. Esse podcast é um oferecimento da Funerária Padre Germano, que fica na Avenida General Malé, número 98. E Rota Sul, aplicativo de mobilidade, seu jeito inteligente de ir e vir. Olá, hoje no nosso episódio vamos falar sobre uma história que, movimentou Bagé nos anos 90, né? E foi a história assim, que eu acho que desde criança eu ouvi falar de um crime que ficou muito famoso, até no Brasil, né? Foi bem divulgado na época. E foi a história do Brito, que ele era conhecido como Brito, né? O Volme Lemos Silva. E ele era, na verdade, ele foi enquadrado, foi condenado na época como, né, um grande agiota, um chefe de uma quadrilha de agiotagem, né, de uma organização criminosa. E aí hoje eu convidei um colega, né, radialista e muito conhecido aqui na nossa região, na nossa cidade, Mariano Augusto. É um prazer ter ele aqui comigo para contar essa história um pouquinho desse crime que ficou famoso e que movimentou muito a cidade durante muito tempo. Foi um crime que aconteceu de 92 até 97. E ele chegou a movimentar cerca de 35 milhões, né? O Brito chegou a movimentar em empréstimos de agiotagem. Mariano, me conta um pouquinho dessa história, que a gente já vinha conversando um pouco sobre a história do Brito. E eu sei que tem, nesse meio do caminho, eu sei que tu teve o prazer de poder entrevistar ele quando ele estava preso, né? Conta um pouquinho para nós. Verdade. Eu entrevistei ele, sim, na prisão. Ele, inclusive, aprendeu o ofício, né, no presídio, de trabalhar com couro, né? Que legal. Ele virou artesão, né? Virou artesão, mas ele era um cara muito tranquilo. Ele era uma pessoa boa, humilde, sabe? Tinha muitos amigos, tanto que muitos amigos acabaram, né, por se aproveitar dele. Foi um crime, sim. A agiotagem é crime. Mas muita gente ficou com bom dinheiro aproveitando-se dessa oportunidade. Não foi todos que perderam, não. Quem começou esse depósito de recursos com ele, lá para o ano de 92, que mais ou menos durou de 92 a 97, ficou com muito dinheiro, comprou casas, apartamentos, enfim, usando só aquele valor depositado com ele, como se fosse uma cooperativa, né? O pessoal deixava lá, vamos supor, 50 mil reais e no final do mês iria lá e retirava o juro daquele dinheiro. Não retirava todo o valor. E era um bom juro aquele dinheiro, né? Sim, as pessoas pegavam o dinheiro na época, né? E lá, muita gente construiu casas, sim, exato, criou patrimônio. Trocou de carro. Eu sei de amigos, né, que inclusive até trabalham comigo, que compraram apartamentos somente com os juros. O juro do dinheiro que tinha lá. Então, quando houve o estouro desse esquema, não foi todo mundo que perdeu, não. Perderam aqueles que, por último, tinham investido. Agora, aqueles que investiram antes só ganharam, não? Tiveram um grande retorno, né? Nós tivemos também informações de pessoas que perderam tudo, né? Porque quando o olho cresce demais, aí as pessoas... Né, a questão do dinheiro é muito complicada, né? A questão econômica é terrível, é complicada. Teve gente que perdeu e se suicidou, né? Porque tinha empenhado aí, vendido estância fechada e tal, para ganhar mais, né? Não investia com os bancos, estava investindo com ele. Então, o Brito, no chamado Beco do Brito, né? Sim, que é uma ruazinha que tem os fundos próximo ao fórum ali, Os fundos do Belog.
ficou conhecido ali como Beco do Brito. Tem até um nome, aquela ruazinha. Tem, eu acho que é uma Alameda, né? Eu não me lembro pequena. O nome. E era conhecido como Beco do 12, porque antigamente era o quartel ali, o 10º. Ah, 12º. Batalhão logístico. Eu sei que assim, ó, ele fez esse esquema, ele teria feito esse esquema e ele tinha outras pessoas envolvidas, né? Ele seria o chefe dessa organização e tinha outras pessoas. Como é que funcionava o esquema? Ele tinha os captadores de recursos financeiros para ele. Ou seja, ele pegava tipo assim, o João, o Antônio, o Paulo, e eles iam para cada município da região. O esquema não era só aqui, ele era regional. O pessoal captava recursos em Lavras, Dom Pedrito, Torquato Severo, Pinheiro Machado, Candiota, Olha Negra, e trazia para ele. O pessoal levava os cheques assinados já, e lá só completava o valor. Nossa! E trazia o dinheiro para ele. E aí, é essa a oportunidade que eles viram de se aproveitar do Brito. Como é que era? Ele ficava numa mesa tipo o nosso estúdio, assim, um pouco maior. As costas dele tinham um roupeiro que não tinha tampa em cima. Era aberto em cima. Era aberto. O João chegava lá e disse, olha aqui, chefe. Chamava ele de chefe. Consegui hoje 30 mil reais aqui, ó. Tá aqui e tal. Ele pegava aquele valor todo enroladinho, né? Pegava o cheque, anotava o cheque numa folha e atirava aquele dinheiro para cima daquele roupeiro. Ele não conferia. Então o cara dizia que tinha 30 e entregava 20 para ele. E ele assim, acabava que nem tinha todo aquele valor. Exatamente. Ele não tinha o controle, né, de entrada de valores. Né? Sim. Ele foi julgado só em 2000, só no 2000, né? Ele foi julgado e condenado em 2000 a 12 anos de prisão. De prisão. E mais alguns bens imóveis que ele perdeu, e mais uma multa de 15 mil reais na época. Mas depois ele não cumpriu todo esse tempo, né? Como ele era uma pessoa boa, e lá no presídio ele trabalhava, entende? Ele conseguiu, ele ganhou benefícios. E aí ele ficou doente. Até, assim, ó, o Brito, ele faleceu, ele morreu agora em 2021. E na história que eu acompanhei, assim, daí eu fui buscar a história de vida dele. Porque ele ficou um personagem, né? Uma pessoa muito conhecida aqui por causa desse esquema. E, na verdade, muitas pessoas gostavam dele e muitas pessoas perderam aquele bem, né? Porque dinheiro, né? Tu fica de bem com a pessoa porque tu cresceu com aquele dinheiro, ou tu acaba que não gosta mais daquela pessoa, né? E eu me lembro, quando eu escrevi essa matéria em 2021, que eu fiz a reportagem sobre a morte dele, ali constava que os assessores dele tiveram que pagar também multas, também foram condenados nesse mesmo inquérito, né? Teve uns que foram denunciados por se equiparava assim, ó, porque o crime que ele cometia era como se ele fosse uma instituição financeira, como se ele fosse um banco, fosse né? Uma cooperativa de crédito. E algum banco denunciou ele, participou desse esquema? Teve um banco de São Paulo, que na época era a sede de São Paulo, que enviou alguém aqui para fazer um grande depósito com ele. Tu depositava aquele valor, mas tu não podia sacar aquele valor, senão tu perdia o juro, entende? Ah, sim. Quanto tempo ficava aquele valor? Um mês. Um mês. E esse indivíduo fez um grande depósito com ele, né? E saiu dali, daí a 2 dias sacou todo aquele valor. Nossa! Aí começou a cair. E quando estourou realmente, que a justiça entrou no esquema, porque as pessoas começaram a denunciar, porque já não estavam tendo aquele retorno no mês, outros figurões da cidade, eu não vou citar nome aqui, porque tem muitos aí que ainda estão vivos, eles foram até a casa dele, não é? Sob ameaça, inclusive, de armas, exigir dinheiro. Então, aquilo que ele tinha, ele foi entregando para aqueles que, né, que eram figurões, enfim. Sim, até por medo dele sofrer uma represália, né? Exatamente. Então, aí ele também tinha que entregar o pouco que ele tinha lá, que ele podia, de repente, até negociar com a justiça, né? Daí ele ficou sem nada. E, Mariano, assim, consegue perceber que, imagina, numa cidade do tamanho de Bagé,
ele conseguiu movimentar 35 milhões naquela época, que, olha, representa muito mais do que hoje, muito né? Muito mais do que hoje. E ele tinha assim, ó, eu lembro que eu escrevi ali, ele emitiu mais de 16 mil cheques. Na época você usava muito cheque, né? Que não se usa mais hoje, né? Agora, Bagé foi, na época, né, comparada à Serra Pelada, né? Ah, sim! Foi uma mina de ouro. Porque, claro, todo Porque mundo... as pessoas vinham de tudo que era lugar e investir no Brito, que pagava 3 vezes mais do que o juro do banco, né? E o retorno era rápido, em apenas um mês. Sim. Teve gente que vendeu casas, vendeu carro e depois estou lá para comprar um carro melhor. E conseguiram, né? Não conseguiram aqueles últimos, né? Os últimos meses que entraram nesse esquema. Teve gente que negociou com empresas o fundo de garantia, ou seja, tudo que as pessoas tinham, ao invés de movimentar a rede bancária, por exemplo, né? Movimentava com ele. É o que enriquece os bancos, o movimento. Exato. E movimentavam com ele. E aí os bancos começaram a crescer em cima daquele esquema ali e começaram a procurar justiça. Foi aí que deu a quebra do esquema do Brito. Senão ele estaria até hoje. Ah, com Porque certeza. há outros na cidade que fazem esse esquema. Claro, em menor proporção, escala, até para não aparecer tanto, né? Exatamente. Depois desse caso, né? Há pouco teve uma menina aqui no meu ponto de táxi, né? Perguntando onde é que ela conseguia dinheiro a juros. Imagina. Eu nem sei, né? Sim, porque... Eu não tenho ideia, porque aquele esquema acabou assustando os outros, houve uma redução, né? Teve gente que foi também parar em Candiota, né? Virou empresário depois desse esquema aí, né? Entrou em outros ramos, né? E eu sei que continua no mesmo esquema também, apesar de ter a sua empresa de fachada, mas em menos proporção, né? Sim. Com o juro menor, né? Do que aquela atração. Daquele grande volume. E, Mariano, quando tu fez a entrevista com ele lá no presídio, o que ele te contou? Ele chegou a te falar sobre esse esquema também? Foi conversado sobre isso? Eu deixei ele mais à vontade para falar, mas ele estava tão tranquilo, parece que ele estava ciente de que ele ia sair breve dali, e ia sair mesmo, né? O que eu perguntei para ele era se ele sentiria medo de sair à rua, de andar na rua, das porque pessoas. Muita gente o ameaçava, e ele disse que não. E realmente, ele saiu do presídio, daí há 2 dias ele morava com a mãe ali próximo, né? Ele andava na rua tranquilamente, as pessoas cumprimentando, apertando a mão, porque ele manteve aquela mesma postura, né? De antes e depois. Sim. Do estouro do esquema. E as pessoas sabiam que a idoneidade dele, apesar de ter cometido aquele crime de agiotagem, ele não tinha nenhuma maldade, não era ruim. Sim. Ele não fazia aquilo por maldade, né, com as pessoas. Tanto que muita gente ainda, né, ainda hoje tem os lucros desse. Tem os lucros, tem gente que tem imóveis, tem tudo, né, lucrando com o esquema do Brito. E na época, Mariana, assim, o pessoal da imprensa nacional e da imprensa do estado te procurou para conversar sobre o caso? Não, eu passei algumas informações via telefone, né, para estúdios, enfim, de redes lá de São Paulo, de Paraná, Santa Catarina, Minas. Imagina. Sempre procurava, quando dava esse estouro assim, era uma referência para passar boletins e informações. Sobre esse caso. Ontem ainda me ligaram, uma empresa jornalística, para saber de um esquema da cidade que eu me neguei a falar, não estou mais tão ligado a isso, assim, né? Não. Esses esquemas de lavagem de dinheiro é meio complicado, né? Complicado. Então, da gente... vamos deixar para lá. E sobre, assim, ó, a história do Brito, o nome dele não tinha nada a ver com Brito, né? Conta um pouquinho, assim, que o nome dele é Volme Lemos, né? Volme Lemos E por que Silva. Que ele ficou conhecido como Brito? Ele foi profissional, jogador profissional, inclusive jogou no Guarani, e na época tinha um Brito que jogava no Grêmio, que depois foi jogar no Palmeiras, no Santos, foi para a seleção, e esse Brito ficou famoso na seleção. E como ele tinha uma semelhança com o Brito, ele era chamado semelhança física com o Brito, ele foi chamado de Brito e o apelido pegou.
Só que ele não ficou famoso pelo futebol, ficou famoso por esse esquema. Por um esquema de agiotagem. E de onde é que será que ele tirou essa ideia, Mariano? Alguma vez ele te confessou isso? Não, isso ele não dizia, né? Ele não dava assim a receita. Pois é, porque ele teve um sucesso, né? Porque imagina ele movimentar. Eu acho que ele leu em algum livro e achou que podia fazer e experimentou e foi dando certo, né? E ele conseguiu, talvez, alguém que tivesse bala na agulha no início para bancar e ele foi dando certo, ele foi gostando e fez. Foi fazendo. Só que ele não tinha, né, conhecimento econômico, né, de como fazer a entrada e saída desse dinheiro, né? Sim. Ele não, como eu disse, ele não somava durante o dia o quanto ele recebia, quanto que ele deveria, né, retribuir daquele valor. Os outros tiravam muito dinheiro daquilo ali e ele acabou perdendo. Sim, com o esquema do guarda-roupa ali, que ele também não sabia. Até os parceiros dele, no caso, né? O pessoal acabava tirando dinheiro dele. Sem dúvida, né? Ele só contava depois, ele não conferia. Não é como no sistema bancário que tu vai lá, olha, eu quero depositar aqui. Na hora é conferido. Aí o cara confere, tá faltando isso aí. Ele não conferia. E aí eu chegava para ti, olha, tem 30 aqui. Ele acreditava. Pegava aquele bolo, tirava para cima lá e não conferia. Acreditava nas pessoas que foram muitas que acabaram traindo ele também. E, Mariano, as pessoas procuravam, vinha gente de fora, né? Tu já falou que vinha de outras cidades, de Candiota, de tudo aqui da região. Aqueles que não vinham, ele tinha agentes, né? Que ele chamava de agentes financeiros que iam até as cidades oferecer aquele esquema. Eles ofereciam nas praças, né? Através de algum conhecido lá e tal. Eles espalhavam na cidade. Nossa. E faziam isso aí. É meio surreal a gente pensar que isso aconteceu aqui na nossa cidade, né? Ele tinha mais agentes financeiros do que um banco na cidade. Imagina! Sim, porque ele, na verdade, o que aconteceu, assim, ó, eu lembro quando eu escrevi essa já, da morte dele, no caso, né, e ele ficou tão conhecido por isso e por pegar esses rendimentos, assim, ó, porque era, na verdade, assim, ó, no banco, se tu colocasse um dinheiro para render, um CDB, uma poupança, tu ia render muito pouco dinheiro. Com ele, era um juro altíssimo e naquele outro mês tu poderia sacar um bom dinheiro, né? Dinheiro. Tinha pessoas que vendiam terras. Teve muitas terras, né? Pessoas venderam estâncias, não é? Fechado. Gado, tudo. Nossa. Tudo para investir por causa daquela coisa do dinheiro mesmo, investia 500 reais, vamos supor, né? Daí ele ia lá no mês e ele tinha 20% daquele valor, tu imagina? Aí ele pegava aquele valor e reinvestia novamente, no outro mês ele ia lá e... Então, a coisa ia crescendo, né? Sim, ia ficando cada vez maior a proporção, exatamente, né? De muito dinheiro. E, Mariano, a gente vê hoje esses crimes, que hoje é enquadrado como estelionato, né? E a gente vê hoje nesses esquemas de WhatsApp, de estelionato. Os golpes são muito maiores. Hoje em dia são muito maiores. E na época, claro, não tinha toda essa facilidade, então era dinheiro vivo, né? Que vinha. Como é que tu avalia, assim, ó, porque isso foi um crime, no entanto, que foi pela Justiça Vara Federal, né? Foi federal, porque era de instituição financeira e tal, e os juros eram de 15%, então era altíssimo perto do que é hoje, e hoje em dia tem esses golpes aí, e a gente nunca conhece o esquema da organização, da onde vem, né? Como tu avalia, assim, ó, como é que naquela época ele era conhecidíssimo, tudo acontecia e demorou ainda, ele ficou 5 anos fazendo, né, dinheiro com isso. E hoje as pessoas fazem esses golpes horríveis. Com a rede social, a coisa dissimulou, né? Ou seja, inúmeros. O pessoal comete crime dentro do presídio, né? É verdade. Usando um telefone. Eles enganam as pessoas de dentro dos presídios, então não tem como controlar. Tu imagina quantos presídios existem no Brasil? Nossa. E quantos indivíduos dentro daquele presídio estão com o telefone na mão. Tem acesso a isso, né? Além do acesso a isso, eles têm acesso à tua conta, ao teu patrimônio.
A tudo? A tudo. Todas as informações da tua vida, dos teus filhos, né? De tudo, toda a situação. Então a rede social, ela é boa de um lado, mas tem esse lado ruim também, né? Naquela época não havia isso, era dinheiro em cima de dinheiro. E uma pessoa só chamava atenção, né? Que foi o caso dele, nesse caso. Sim. Né? Ele chamava atenção e ele foi dito, né, na época como o chefe do esquema, que na realidade não era o chefe do esquema. Ele é o que captava o maior número de valores, né, de dinheiro. E tinha os agentes que trabalhavam para ele. Mas não era o chefe, até porque tinham outros, né, que começaram a trabalhar com ele e que depois já estavam trabalhando por conta. Né? Expandiram Nós também. tivemos outros 2 casos aqui também semelhantes ao Brito, que estouraram naquela mesma época de gente que no início fazia o esquema com ele. Ah, que trabalhava ali com Sim, ele. com ele. Aí que viram que estava dando dinheiro, bom, vamos abrir o nosso negócio aqui. Sim, vamos fazer igual. E como tudo Nada hoje, se cria, tudo se copia, tudo se copia, né? você coloca uma carrocinha de pipoca na esquina ali, tá todo mundo comprando. Aí o morador de cima, espera um pouquinho, tá dando dinheiro aquela carrocinha lá, vou pintar a minha de rosa aqui, vou botar na outra esquina aqui, vou melhorar aqui, botar uma luz, É verdade. vou chamar para cá. Então era assim que funcionava, né? E acabou que disseminou, né? Disseminou. Ficou... Tanto que depois daquele quebra de esquema ali, as pessoas buscavam recurso e não tinham aonde conseguir, surgiram alguns outros oferecendo. E depois desse período do Brito, eu lembro assim da minha mãe me contar e da família, tudo, que as pessoas começaram a parecer que Bagé empobreceu depois, assim. Porque todo mundo tinha aquele dinheiro, né? Contava com aquele dinheiro no mês. Obras pararam, né? Exato. O exemplo disso é aquela construção que está até condenada pelo tempo que ela está ao rigor, né? Que fica na Caetano Gonçalves, os fundos do QG ali. Ah, tá. Tem um edifício ali sim. que está lacrado para não entrar e tal. E aquele edifício está condenado, porque a estrutura dele não sei se aproveita até hoje. Aquela obra ali era feita com recursos do Brito. Uma delas em Bagé. Uma delas, imagina quantas. Quantas estão paradas por aí. Então, realmente, parou tudo. Quando aquele esquema parou de funcionar, a cidade deu uma parada também. Porque a nossa cidade é uma cidade urbana rural, você vive do agronegócio e do pequeno comércio, não é uma cidade industrial. Então, quando vem um esquema desse que está dando dinheiro, ela cresce, né? Sim. Por exemplo, quando o campo vai mal, reflete na cidade, porque a economia vem do agronegócio, né? Sim, ele ficou 5 anos injetando dinheiro né? Aquelas pessoas. Ele tinha assim. a lavoura dele ali, que ele plantava e distribuía, né? E acabou que a cidade crescia naquele período, e depois acabou que ficou... A fonte secou. A fonte secou, e aí né? a cidade reduziu. Mas teve gente que ficou com uma rebarba desses valores. Teve muita gente que ficou com esse valor. E quando deu o estouro, quem estava lá com ele se aproveitou mais desse esquema, né? Ah, sim. E ele pode ter também, ele não quis confessar, mas ele pode ter também distribuído entre aqueles mais chegados um pouco desse valor para buscar até para a depois. União não pegar tudo, né? Para buscar depois, só que depois não devolveram, né? Falei um pouquinho, tu não me deu nada. Na minha conta tu não colocou nada, deixa assim. E ele pegava esse dinheiro e depositava igual. Ele tinha uma conta, assim. Ele tinha uma conta. E essa conta foi sequestrada, bloqueada, provavelmente. Foi bloqueada, sem dúvida. E que a justiça, né? E o que eu acho interessante da história do Brito, assim, sempre me chamou muita atenção, que parece até uma lenda urbana de Bagé, né? Mas não é. Tipo assim, tinha até esquemas de imóveis, de tudo. Todo mundo comentava, né? Que assim, não, eu fiz essa casa com dinheiro do Brito. Meu vô teve aplicações lá. Imagina, né? Tu pensar não, assim. É assim. Até pessoas bem humildes, Mariano, aplicavam no Brito, né? E as pessoas só não falavam mais porque eles tinham medo. Eles tinham medo que eles também pudessem ser responsabilizados pela justiça por essa questão. Então eles não falavam muito. Porque se fosse aberto, que eles pudessem falar,
muita gente ia falar, eu consegui isso, eu consegui aquilo. Sim, eu acredito que a cidade até teve um boom, assim, de crescimento por causa desse dinheiro. Porque tu imagina 15%. Hoje, onde é que tu aplica e vai receber isso? Nunca, né? Não existe. É zero alguma coisa. 0,05%. Né? Um esquema que deu certo. Mariano, foi um prazer te receber aqui. Eu sempre digo para todo mundo, e até vou confessar aqui, que o Mariano que me ensinou a ler as ocorrências, a entrar nessa área policial, e eu sempre gostei muito por admirar o Mariano, por admirar o teu trabalho, e achar muito importante, assim, ó. E a gente não cansa, né? Porque continua também. A gente gosta, né? A gente acaba gostando. O crime chama a gente, né? Chama. Pena que tem algumas cabeças que pensam diferente. É verdade. Infelizmente, né? Hoje, por exemplo, eu estou nessa atividade há mais de 40 anos, né? E vejam como as coisas mudaram, né? Muito, né? Muito. A gente acabou perdendo muita coisa também, né? Teve leis aí que vieram por um respaldo que não é bom para nós, né? Exatamente. Antigamente a gente podia divulgar mais, não tinha tanto esse medo de divulgar as coisas, né? Eu te confesso que eu não tenho medo, até porque a lei foi criada pelos próprios políticos, né? Para que eles protegessem a si e a família, né? É verdade. É tanto político roubando que eles não queriam que o nome deles ou dos filhos fosse atrelado. Aí eles criaram a lei da responsabilidade. Ora, a lei da responsabilidade é a autoridade, como delegados, policiais, capitães, comandantes, divulgar o nome do indivíduo que foi preso, que é suspeito. Ah, sim, a lei de abuso de autoridade, né? Agora, a lei é deles. A imprensa é livre. Com certeza. Ao menos até pouco tempo era, né? Era. Pode publicar. A minha fonte, se eu descobrir a fonte, eu vou dizer quem é, não tem nenhum problema. Sim. Agora, o delegado, ele não é obrigado a me informar o nome. Com certeza. Agora, se eu for Mas a gente pode descobrir, claro. Vai buscar e vai colocar que não há nenhum problema. Esse é o trabalho que a gente gosta, né? De investigar. Vou ter que colocar na justiça. Então, vai lá e coloca, fala com o juiz lá. A gente tem proteção, ainda bem, né? Até há pouco tempo tinha, não sei o que o TRE vai fazer, o TSE vai fazer, o TSE, o STF vai fazer com isso, né? Pois é. Que vê agora, por exemplo, nesse momento ainda estão bloqueadas, né, as informações para a imprensa da área policial, na DPPA, não é? Por uma medida que eu julgo completamente válida, inóspita, da ASDEP, que é a Associação dos Delegados de Polícia, jogando a imprensa contra a decisão. E, na verdade, a gente poderia até auxiliar nisso, né? Exatamente. Porque eu sempre digo que a gente auxilia, a gente mostra o trabalho deles, não é só por mostrar o trabalho. A população tem direito de saber, né? E por isso que eu resolvi fazer o podcast para mostrar esses crimes, porque faz parte da nossa história. Exatamente. Né? A gente fica com a história viva, né? E os crimes fazem parte da sociedade, infelizmente, né? E a liberdade da imprensa, onde é que fica? É verdade, é verdade. Já tá, os nossos direitos estão sendo feridos, nesse caso da ASDEP, né? Eu tenho dito isso, um delegado não gostou, mas eu não estou preocupado se ele gostou, não. Tá ruim, né? Eu não estou preocupado. Ele tem que respeitar a minha opinião, assim como respeito a dele. Eu acho que é uma ridicularidade. Sim. Bloquear o acesso da imprensa às informações da polícia. É muito ruim, né? Então tá, Mariano, muito obrigada. Foi um prazer conversar contigo, tá? Até a próxima. Até! Esse podcast é um oferecimento da Funerária Padre Germano, que fica na Avenida General Malé, número 98. E Rota Sul, aplicativo de mobilidade, seu jeito inteligente de ir e vir.